Gente, como quiser. Tô de folga. Não. Vamos dar início ao julgamento do professor, inovador das ideias inventivas da ciência. Vou chamar ao tribunal os advogados de defesa. Silvio e Júlio. Advogados de defesa. Pode ser preso. Com vocês, o réu, inovador das ideias inventivas da ciência. Quer um réu? Ah, uma ré. E a escota? Dura, velho. Mas aí pode tirar uma chave. Não. Os advogados da fundação, Lomar e Juliana. Promotor público, Orliel, doutor Orliel. Ali é doutor. Você pode ser preso. E agora todos de pé. Excelentíssimo senhor juiz Edivaldo. Todos sentados. Eu vou fazer umas regrinhas de convivência básica que nós teremos nesta tarde. Eu tenho uma abertura nossa tarde. Nobres causísticos, todos os promotores, caríssimos membros do júri, senhoras e senhores do palácio. Eu sou João Muniz, sou pós-graduando na Faculdade Visconde de Caiú, nesta tarde no papel de juiz neste tribunal. Gostaria de agradecer a presença de todos e tecer algumas considerações. O tempo regimental para a apresentação é de 20 minutos e depois de 10 minutos para a réplica e considerações finais alternadamente. Não serão admitidas intervenções nas apresentações. Na hora que a defesa estiver falando, vai falar só a defesa. E assim se procede com a acusação. Qualquer reclamação, qualquer problema que tiver na hora de vocês usarem o tempo de vocês para a réplica, vocês tragam nas considerações. Qualquer questionamento ou solicitação urgente deve ser direcionada a mim por escrito. Qualquer intervenção com qualquer pessoa presente que perturbe a ordem deste tribunal será solicitado que ele se retire deste recinto. Eu queria deixar uma frase para antes de nós começarmos. Educação é um processo constante na formação do ser humano. É feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Declaro aberta, ao 7º dia do mês de dezembro de 2013, esta sessão de júri simulado. Assim, passo a palavra à acusação pelo prazo regimental de 20 minutos. Assim começa.
Excelência, boa tarde, senhores advogados, promotor, colega Juliano. O que nós vamos trazer é um fato ocorrido dentro de uma universidade, dentro de uma faculdade, onde um docente, nós podemos dizer assim, inovador com as suas ideias, ele procura, dentro do seu trabalho, mudar essa metodologia tradicional existente. Mas a gente tem a Lei 94/93, de dezembro de 96, que estabelece algumas regras, e essas regras necessitam ser respeitadas, para que nós possamos atingir com esses discentes um objetivo, um resultado final. Eu vou trazer aqui alguns títulos dessa lei, só para a gente clarear para o júri qual é a intenção, qual é o objetivo dessa regulamentação. Então, diz aqui, a lei estabelece as diretrizes básicas da educação nacional. Tem como título 1 da educação. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. No seu parágrafo 2º, ele vai dizer que a educação escolar deve vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Esse é um dos pontos negativos do nosso docente que está aqui, onde essa preocupação fica para um segundo plano. O docente ele é muito dedicado, então ele se envolve com diversas tarefas, ele se envolve com essa dinâmica, com seus discentes, mas esquece desse ponto final, que é o mundo do trabalho, o campo que esse discente vai desenvolver lá fora, tá certo? No seu momento de pôr em prática tudo o que aprendeu. Tá certo? Então nós temos aqui alguns princípios no título 2, que vai dizer dos princípios e fins da educação nacional. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Observe, senhores, que a preocupação da LDB é formar o cidadão, fazer com que ele possa desenvolver o seu trabalho com qualidade. É isso? Então, se a gente fica dentro de uma sala de aula, não se preocupa com isso, nós teremos péssimos profissionais mais adiante, tá certo? Então, talvez nós tenhamos aí um resultado. Observe que algumas instituições criam determinadas avaliações e os resultados são os piores possíveis. Talvez por conta dessa preocupação final, desse objetivo final que está sendo feito por alguns docentes. Então, no seu artigo 3º diz o seguinte: o ensino será administrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Então, observe que o nosso docente ele está contemplado na nossa LDB. Ele, volta a frisar, ele prega, excelência, nesse quesito, neste ponto do objetivo final. O objetivo específico, vamos dizer assim, ele atinge. Mas o objetivo, ou seja, desculpe, o geral ele atinge, o específico fica a desejar. Essa é a nossa preocupação maior. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Tudo está contemplado e ele busca trazer esses resultados. Só que o resultado é que é o pior possível. Certo? Cabe aqui só
ponto aqui sobre os princípios de obrigatoriedade dos docentes. Para que o jurado possa analisar com mais calma essa obrigatoriedade e a necessidade do nosso docente para um resultado melhor para os nossos discentes. Então, no seu artigo 13, diz o seguinte: os docentes incumbiciam de participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, okay? Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento, ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Então, observe que existe, como eu disse desde o início, um regramento, foi criado uma lei para regular, para que a coisa não fique, vamos dizer assim, solta. Então, eu, enquanto docente, eu tenho domínio, eu tenho conhecimento e eu faço como eu quero, para que eu consiga cumprir a minha carga horária. Mas a preocupação não é cumprimento de carga horária, a preocupação não é elevar o nome da instituição, e sim o resultado final, que é o discente, o conhecimento, essa transmissão do conhecimento. Tá certo? O resultado do conhecimento adquirido pelos discípulos. Nós temos aqui no título 5, dos níveis e nas modalidades de educação e ensino, da composição dos níveis escolares. A educação escolar é composta de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, como também ensino superior. Então, nós temos aqui o ensino superior, no seu capítulo 4, da educação superior, artigo 43. A educação superior tem por finalidade estimular a criação cultural e desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e colaborar com a sua formação política. Percebe a insistência do legislador quando criou a norma federal. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica visando o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da criação e difusão da cultura. E, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos uma estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, para prestar serviço especializado à comunidade e estabelecer com estas uma relação de reciprocidade. Promover a extensão aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. Então, como está claro aqui, o nosso discente, totalmente contrário ao senso dos bons costumes, tão respeitados e utilizados pela pedagogia. Ele se preocupa com essa criatividade dessas metodologias ativas, perdendo com isso o domínio do conteúdo, deixando inclusive de abordar conteúdos imprescindíveis para a formação profissional do aluno do ensino superior. Nós abordamos o tempo todo o que o legislador deixou claro quando criou a LDB. E
como eu disse desde o início, a preocupação dele é tentar criar uma turma diferente, tá certo? Com ideias inovadoras, mas a gente não pode se preocupar só com isso. Nós precisamos ter um resultado final com essas ideias inovadoras. Então, a partir do momento que ele não fecha, okay, fica esse espaço, essa lacuna, e vai ficar esse discente com essa pendência, né, na sua futura carreira. Essas são as minhas palavras. Bom, reiterando as palavras do meu colega aqui, que acabou de ler o artigo 43, em que ele, em todo instante, faz alusão à formação profissional, uma das mais graves acusações contra a réu aqui presente é que ela perde tempo ao utilizar o que ela chama de metodologia. E com isso, ela não aborda os conteúdos para a formação profissional desses estudantes. Então, nosso questionamento é: que tipo de profissional que está sendo colocado no mercado de trabalho a partir das aulas dessa professora? Visto que ela não tem atendido aos conteúdos que aquele curso, que é regulamentado, autorizado, ele obriga que esses alunos possuam. Então, que tipo de formação esses profissionais estão tendo e que tipo de problema isso pode trazer à sociedade como um todo, visto que eles não tiveram acesso àqueles conteúdos que são base para que eles exerçam aquela profissão que eles estarão habilitados. Só para completar, você observa que a participação dele no momento, né, de formatação desse processo pedagógico. Então, ele tem conhecimento do conteúdo, ele tem conhecimento do que ele deve praticar. Como também está previsto, ele deve estar de acordo com a instituição que ele estabelece trabalho. Então, ele não pode exercer um trabalho que vá de encontro aquilo que o estabelecimento de ensino que ele está alocado trabalha. Então, se ele tem uma visão diferente, não estará de acordo com o projeto pedagógico do qual ele fez parte na formação desse projeto. Gostaria de ouvir primeiramente a defesa. Sim. Boa tarde a todos. Eu peço para fazer a projeção, para poder embasar melhor para defender minha tese. Queria, inclusive, Vossa Excelência, pedir a autorização e a permissão para trazer a júri, também a presença aqui do senhor Edgar Morin, da pessoa de Newton, e que foi formador da nossa. E trazer também a professora Gidélia, que hoje coordena o curso aqui, a pós-graduação da JBC, para também, que foi um dos exemplos do aprendizado, inclusive, assim, por favor, professora Gidélia. Irei, inicialmente, citar o nosso Edgar Morin. Ele diz assim: podemos, porém, explicitar nossas finalidades ao buscar a humanização pelo acesso à cidadania terrena. E na Constituição nossa assegura todos esses direitos. Me surpreende até o advogado de acusação trazer que eu não vejo em nenhum momento o desacordo da minha fé para com o estabelecimento. Nesse caso, a cliente faz parte de uma comunidade.
que também está inserida na pessoa com suas normas. Tomando como base, novamente, o nosso amigo ligado a Morin, pensando contemporâneo, como pensador contemporâneo, transdisciplinar, autor da epistemologia da complexidade, a esse pensamento, né, contrário a esse pensamento linear, como a instituição vem trazendo durante esses anos de ensino. Pelo qual acusa minha cliente de estar praticando um ensino diferenciado. Transita pelas diversas áreas, promovendo o diálogo entre as ciências e a busca das relações entre os vários tipos de pensamento. No sentido de estudar e refletir sempre as suas ações, tais como, a partir dessas reflexões, encontra subsídios para o enfrentamento de questões primordiais. As limitações do educando, desse processo de aprendizado, gerados pela fragmentação dos conhecimentos que a nossa instituição traz ainda hoje. Proponho a todos, então, que façamos um esforço e talvez um exercício, Vossa Excelência, de transformar esse momento em um espaço interdisciplinar, em que está a nossa acusada, implica em reformar o pensamento para a ligação dos saberes e assim promover a conjugação do conhecimento científico. O ser humano e o meio que permite nos perceber o ser e o estado do mundo, individual e coletivo. Se Vossa Excelência e os jurados entendem a construção do conhecimento como também o ambiente, implica a multidimensionalidade. E ela traz o tempo todo essa formação. Como o acusador não consegue mergulhar nesse ambiente multicultural e ele sente medo disso e acusa a nossa cliente. Por favor. A noção do sujeito como homo complexo, entender e praticar a transdisciplinaridade, o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. Isso está posto na letra B, dentro da educação superior, metodologia ativa. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, porque a gente aqui está falando do presente, em particular os nacionais e regionais. Estabelecer com a comunidade uma relação de reciprocidade. E, como vocês mesmos falaram, como os senhores falaram, posto, pela professora que me acusou, que eu estou querendo fazer mudanças na metodologia. Eu não estou querendo fazer mudanças, eu estou querendo adequar. O que falta é perceber que existem outras palavras, como a adequação, para alunos que têm sua vivência, é um sujeito ativo, é um sujeito pensante, não é um indivíduo sozinho, é um sujeito ativo e pensante dentro da sua comunidade. Por favor. Então eu digo que solidarizar-se, por favor. Devemos nos solidarizar com ela, porque o processo criativo que ela traz, que liberta, que é político, que é educacional e que é ético. Meu cliente, me disse, ele utiliza diversas linguagens na educação. Traz também a dialogia presente também na educação. Traz o conflito, e é isso que está estabelecido aqui,
conflito que é rico. E trata-se de proposições de modo a gente pensar que o complexo aposta na participação do sujeito. E aí eu trago como exemplo nossa testemunha aqui, professora Gidélia, hoje da JBC, que antes era uma professora polêmica dentro da Cairu, e os colegas dela se colocavam contrário à forma de metodologia que ela trazia, que no caso tem um papel importante nisso tudo, porque nossa professora aqui foi uma das professoras de professora Gidélia. Então, a importância disso, desse exemplo, dessa multiplicação de conhecimento, por favor. Daí, caracterizar os aspectos tipicamente humanos no comportamento e elaborar hipóteses de como essas características se formam ao longo da história. E Bott traz também à luz a transversalidade. E aqui nesse debate, nessa plenária, estamos trabalhando a ética, os pensares, o diálogo, o entendimento e a decisão. Remeto-me então à nossa realidade nessa organização acadêmica que nos traz e nos beneficia com essa transversalidade, essa interdisciplinaridade de conhecimento. Um exemplo contrário é a prática da escola. Por favor. A convivência com a incerteza é isso que essa outra escola não deseja. Logo, Werner, pensamento complexo. Por isso que o acusador tem medo, mas meu cliente não, de viver no risco e na incerteza, que é o grande desafio da condição humana. As faculdades precisam melhorar. Por isso é importante que a reflexão nos venha desse mundo e esteja sempre ao lado da auto-reflexão. Por favor. Eu estou encerrando. Assim, entendemos que a reforma do pensamento, em época de incerteza, pressupõe a consciência reflexiva. Achamos que não deveria chegar a tal momento como esse para que a faculdade pudesse estarmos aqui nesse júri fazendo esse julgamento desnecessário. E a reforma do pensamento. E manifesta-se então a conscientização não pode existir fora da prática que ela traz no dia a dia. Por favor. Pode passar? E daí, para finalizar, eu digo que nenhuma ação educativa pode prescindir de uma reflexão sobre o homem e de uma análise sobre as suas condições culturais. E nesse contexto é que entendemos o pensamento complexo como um tipo de pensamento oriundo de uma epistemologia complexa e prática como a nossa cliente está fazendo no dia a dia. Então essas informações que foram colocadas como acusações diante de todos esses elementos que nós trazemos dos nossos pensadores da formação da minha cliente é infundada e pedimos a Vossa Excelência e a todos a absolvição do nosso cliente. Obrigado. Boa tarde, Benedito. Boa tarde a todos. Sinto-me esclarecido por quem está presente nessa audiência. Silêncio no tribunal, ordem. É complicado tratar de um assunto deste tipo numa instância tão complexa. Por quê? Porque falamos de educação. Todo esse processo vem baseado na LDB. Vamos convidar pessoalmente Darcy Ribeiro. Em diálogo de posse do processo, tive
um diálogo com ele, ele me disse o seguinte: fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. E eu detestaria estar no lugar de quem venceu. Face isso, eu pensei, por que será que eu deveria intervir neste julgamento? Estou aqui na pessoa do Ministério Público para equilibrar a situação. Mas na fala dos advogados de acusação, eu vejo a própria defesa do réu. Quando se traz a ADD em pontos fundamentais sobre a educação superior, e se fala de um trabalho que é feito considerando-se tudo que é necessário, até porque não se vai fazer um trabalho docente engessado. Então, não dá para conceber o julgamento do professor que está inovando. Seria de fato necessário trazermos aqui a julgamento a acusadora. Por que será? O fracasso é bem mais sensato e viável do que um progresso? Sabemos que do caos pode-se tirar grandes construções. É complicado, mas não é tão complexo. Por isso, peço que faça o devido encaminhamento, pois que é parte do Ministério Público. Não temos em que ir contra o réu. Pedimos sim um indiciamento da acusadora, a parte acusadora, e uma auditoria no que se tem da instituição referente ao então, uma auditoria dos documentos da instituição que concerne a ideia do planejamento e do que é proposto aos professores e a liberdade que é dada. É porque, mantendo-se trabalhando-se os conteúdos, o professor não deve ser engessado por coordenação, por direção, ou qualquer outro representante legal da instituição. No mais, por favor, não vamos usar o plano. Bom, muitos aqui termos como medo, inveja e admiravam o discurso da acusação. Realmente, a desculpa da defesa. Realmente, a transdisciplinaridade, o pluralismo, ele é válido e está previsto na LDB. Mas, como bem colocou a promotoria, quando se é trabalhado os conteúdos, ou seja, as próprias palavras da promotoria, que é o que nós estamos aqui em questionamento, os conteúdos não têm sido trabalhados da maneira adequada. Eles têm sido comprometidos devido às metodologias ativas da REA aqui presente. Então, nós concordamos com o que está previsto na LDB, porém, essas adequações que a REA defende e que diz que faz, elas não podem prejudicar um objetivo maior, que é a garantia da formação profissional adequada. Pode ser feito um trabalho diferenciado, transdisciplinar? Claro que pode. Contanto que não prejudique o trabalho dos conteúdos. Os conteúdos devem ser passados da maneira adequada para que possa ser garantida a formação profissional desses discentes. E isso não tem acontecido. Isso não está acontecendo. Esse trabalho, excelência, você deixa mais as testemunhas, e só um parênteses, esse trabalho tão inovador, como trouxe o caro colega Silvio, deveria ter sido inserido no momento em que ela participou do planejamento.
Então ali seria o momento sim de solicitar a instituição que mude a sua formatação, que saia do tradicional. Mas a partir do momento que ela se condiciona aquilo ali, é contratada para aquele fim, e ela muda o contrato dela em sala de aula, eu acho que está havendo alguma divergência do que foi. Eu gostaria de chamar a testemunha Thaís. Chamando a testemunha da acusação. Vai. Eu estou do bem. Aí, ó. Jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais da verdade. Por favor, senhora Thaís, a senhora pode declarar o que a senhora presenciou em sala de aula com a nossa docente. Só posso declarar que realmente eu presenciei. A falta de controle da professora em questão em sala de aula. Eu lecionava na sala ao lado, porque a minha sala só sofria porcarias, bagunça. Então eu entendi que a sala estava tendo um tumulto, então você estava vendo uma evolução dentro da sala. Aparentemente parecia demonstrar que a professora não tinha domínio da sua turma, dos seus discentes. E o tempo que ela saía, assim, a gente demorava, a gente tem um prazo para entregar as cadernetas, entregar as notas, para serem publicadas, e as delas sempre vinham atrasadas, prejudicando até os outros professores, porque a gente tem um prazo para entregar no início de ano letivo, final, os recessos, e isso sempre era prejudicado, não só os alunos, como todos os outros docentes. Tem alguma pergunta para Nenhuma. Eu peço que o Edgar Morgan possa, formador da minha cliente, possa falar um pouco sobre a sua metodologia, a sua prática em relação a essa coisa e, posteriormente, a professora de no momento oportuno a gente responde a sua Desculpa, então, na próxima. Ok, nenhuma das partes, eu peço dispensar. Então, só para ficar claro, Excelência, em momento nenhum está se questionando aqui metodologia. Nem de A, B ou C, filósofo, não é isso. O questionamento, o que está em pauta é a postura do docente em sala de aula. A acusação tem mais alguma testemunha que queira apresentar o processo? Em um momento. Não. A palavra está com a defesa. A defesa tem alguma testemunha que queira apresentar? Tenho duas testemunhas ali, nosso Osmar. Por favor, menino. Chama a testemunha de defesa, Osmar. Jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Está casado. Silêncio, ordem. Bom, também como colega da RE, eu trago que as práticas trabalhadas em sala de aula, ela trabalha intencionalmente com problemas para o desenvolvimento dos processos de ensino e aprender, algo que eu compartilho e concordo, provocando os alunos a identificar dificuldades, carências, discrepâncias de várias ordens, que serão transformadas em problemas, ou seja, serão problematizadas, promovendo um estudo mais atento por parte dos alunos, mais criterioso, mais crítico e mais abrangente do problema, em busca de solução. Ultrapassando. Silêncio. Peço que, se continuar, você retire a testemunha. Perturbar a ordem do processo, eu vou pedir que se retire. Pedir aos policiais que intercedam. Por favor, continue. Continuando, ultrapassando, inclusive, o exercício intelectual, pois as decisões tomadas deverão ser executadas ou encaminhadas. Por fim, a metodologia utilizada para passar o conteúdo por minha colega faz com que os alunos aprendam a aprender, a se prepararem para resolver problemas relativos à sua futura profissão, desempenhando a sua autonomia
como um ser pensante. Beleza? Acusação, tem alguma pergunta? O nome do senhor? Osmar, Senhor Osmar, o senhor participou também do planejamento pedagógico? também. Sim. Dentro desse processo de planejamento, a gente prepara um plano de aula a partir das ideias que será trabalhado e qual a metodologia a ser utilizada. A metodologia utilizada por minha colega é uma metodologia ativa, provocando nos alunos a busca de soluções de problemas. Então faz com que o aluno ele se desenvolva intelectualmente participando de todo o processo. Mas o senhor concorda que toda essa modernidade poderia ser discutida neste momento da montagem do planejamento pedagógico? O senhor concorda comigo? Concordo. Porém, a gente tem que fugir do tradicionalismo. Por quê? Estamos vivendo um outro momento de aprendizagem, em que a gente observa que as regras que é estabelecido no tradicional já não comporta mais o que tem que ser aprendido atualmente. Então, a mudança precisa acontecer. Sim, eu estou entendendo, até está tudo bem. Eu só acho que toda essa inovação, no momento de formatação daquele curso, do planejamento pedagógico, naquele momento eu posso trazer tudo isso à tona, para que eu, ao invés de, após toda essa, mudar isso em outro momento. É só a minha preocupação. É só essa minha preocupação em que, neste momento, de eu estar montando esse planejamento pedagógico, né, o que vai ser discutido em sala de aula, eu possa trazer e mostre... Um minuto, por favor. Eu vou pedir aos policiais por favor. Nós somos os jurados e temos o direito de também saber o que está acontecendo e a gente tem que se posicionar para evitar. Eu, como responsável, pessoa maior desse tribunal, não posso permitir que vocês façam intercedam no julgamento. Desliga o telefone, por favor. Sai ou desliga ou peço que retire. Gente, já deixei claro desde o começo. Por favor, prossiga. Então, a minha preocupação, senhor Osmar, é só esse momento. Eu sou a favor também da modernização. Em momento nenhum, volto a dizer, estou combatendo isto. Eu estou querendo que fique claro para o jurado que o momento de eu colocar toda essa minha inovação, toda a minha modernidade na transmissão do conhecimento, é o momento de montar esse planejamento. Após ele montado e já está em andamento, funcionando, eu não posso ir em contramão da direção que foi acordada com a direção da escola. Ok? Então, eu observo que até o senhor mesmo concorda que o momento correto deveria ser esse. Eu concordo também que as turmas têm uma autonomia. E o professor ele pode usar um currículo em que ele possa trabalhar melhor a metodologia com cada turma, porque as turmas são diferentes. Então a gente não pode seguir uma regra única para todas as turmas. Então esse espírito de cada turma precisa também ser trabalhado e ser respeitado. Sim, sim. Ok, peço merecidíssimo que chame então a outra testemunha de defesa que está ali para prestar o seu esclarecimento sobre a aluna, na verdade, formada por nossa regra. E ela vai relatar. Relatar Testemunha de defesa. Bahia. o ensino do ambiente. Bora, Bahia. Vou dizer a verdade, somente a verdade, nada além da verdade. Jura? Ela advertia a testemunha que em caso de perjúrio a senhora pode sair presa. Bora, Bahia. Por favor. A defesa está com a palavra. Ela vai relatar. Bem, eu fui aluna da professora inovadora e posso assegurar que todos os conteúdos presentes na grade curricular do curso foram dados em sala de aula.
uma forma que aprendemos e conseguimos inserir na nossa vida cotidiana através das metodologias aplicadas pela professora. Eu vou citar um exemplo de um assunto em que nós estávamos discutindo leis e que estávamos cansados porque os alunos do ensino superior têm uma demanda muito grande além do âmbito educacional. Trabalhamos e precisamos que na nossa faculdade, nas nossas aulas, sejam aplicados os conteúdos de forma mais dinâmica, para que não fique uma coisa maçante. Então, vocês, advogados, sabem muito bem que ao estudar leis é uma coisa mais maçante, é uma coisa mais monótona. E a professora, em questão, fez com que discutíssemos as leis de forma dinâmica e que aprendemos todos os conteúdos existentes naquelas leis. Esse é um dos exemplos que tem a citar. Se eu for me estender mais aqui, vamos levar a noite toda falando só dos exemplos das metodologias aplicadas. Foi dito aqui por outra testemunha de acusação que a professora em questão causava desordem, apresentava desordem, desequilíbrio, onde havia gritarias. E a senhora, no começo do seu testemunho, disse que essa inovação melhorava a forma de vocês aprenderem. Eu gostaria de saber, você deixar claro para mim, para o jurado, para o júri, que se havia esse tipo de... Essa gritaria que a testemunha de acusação trouxe foi a brainstorm. Nós estávamos discutindo ideias. Isso aí é uma metodologia ativa chamada PBL, em que nós estávamos discutindo assuntos pertinentes ao conteúdo. E essa gritaria, essa discussão foi uma brainstorm, que, para quem não sabe, é chuva de ideias, né? Tempestade de ideias, nós trocávamos ideias e tudo isso fazia parte do aprendizado. Saímos ali completos e com o conhecimento nas mãos. Então não foi gritaria, era uma forma de discutirmos e nos relacionarmos com a associação. Que é isso? Silêncio! Peço que mantenha a ordem, por favor. Torcida? É torcida aqui? É torcida? Como é que... Acusação por Bom, primeiramente eu quero considerar aqui que aluno não tem competência nem habilitação para julgar se o conteúdo foi passado adequadamente. Protesto! Está desqualificando a nossa defesa. Eu não estou desqualificando. Ela simplesmente não tem a qualificação necessária para julgar se o conteúdo O foi advogado passado. de acusação está desqualificando a testemunha, por favor. Quem tem capacidade, competência e habilitação para julgar se o conteúdo foi passado adequadamente ou não são profissionais habilitados para lecionar esses conteúdos. Um aluno ele está em processo de habilitação, ele não é habilitado para lecionar. O fato de a senhora ser formada não significa que a senhora tem habilidade para lecionar. Eu estou falando de lecionar. E tudo que é novo é agradável. Novidade chama a atenção de qualquer pessoa. Então é muito bonito ter um discurso e dizer que eu sou inovadora. O que está em questão aqui não é ser inovador ou simplesmente tradicional. É passar o conteúdo. Eu volto a bater nessa tecla. E reforço o quê? Um aluno que tem uma novidade, é claro que ele vai defender o seu professor, mas ele não tem habilidade, habilitação nem competência para dizer se aquele conteúdo foi passado adequadamente ou não. O professor pode chegar, cumprir o que dá na ementa, mas se ele cumpriu exatamente como deveria ter sido feito, um aluno não tem essa habilitação para dizer isso. Somente um outro profissional da mesma categoria do professor pode dizer se aquele conteúdo foi passado adequadamente ou não. Eu gostaria de elogiar a nova colega da acusação, porque realmente um aluno não teria condições
para fazer isso. Acontece que essa testemunha foi aluna professora inovadora e já é professora atuante e mostra o resultado hoje na prática. Vou pôr pra fora, hein? Por outro lado, a nossa testemunha também foi aluna da professora mesmice de sempre e pode relatar agora o que foi que ela aprendeu agora, depois de formada, já docente, renomada, inclusive com livro publicado e outras coisas mais. Ela pode dizer o que foi que ela aprendeu, professora mesmice de sempre, por favor. Posso falar? Agora? Tá. Eu tive a avaliação da aprendizagem com a professora Melissa de sempre. E o que eu aprendi foi aplicar provas quantitativas de 1 a 0 e se o aluno não respondesse da forma que ela passou o conteúdo, tomava 0. Não aprendi nada. O que eu aprendi sobre a avaliação da aprendizagem foi nos livros e aqui e depois no pós-graduação com a professora Gisela ali. Excelência, me permita, a testemunha entrou no momento apresentada como aluna. Pronto, bem, senhora. Muito obrigado. Muito obrigado. Ex-aluno. Agora, o nosso colega apresenta ela como professora, como dona de livro, dona de escola. Não entendi. Qual é a qualificação? Essa testemunha é justifica. Silêncio. Eu acho que deveria ter sido anunciado desde o início, até para que a gente pudesse questionar de outra forma. Pronto. Após, aí surge toda essa qualificação. Protestamente. Os vossos advogados de defesa e acusação devem ver nos autos aí que a nossa testemunha ela já está totalmente qualificada com a pós-graduação aqui na Cairu, tá? E já está especializada e pode exercer essa função de graduação. Então, por favor, que ele não leia os autos, por favor. Eu peço aos advogados de defesa que, no momento em que faça a apresentação das testemunhas, faça da forma mais clara para que fique claro ao júri e até para mim quem é a pessoa, certo? Eu peço à testemunha que fique calada, certo? E se retire do recinto. E eu vou... Não, eu como juiz estou dizendo que a testemunha está dispensada e estou dispensando e peço ao júri... A defesa não concluiu ainda. A defesa não concluiu? Fique à vontade para concluir, mas eu já estou dispensando depois dessa testemunha. Senhor jurado, estamos diante de uma situação sem precedentes na história da educação. Um professor é trazido ao tribunal porque tenta exercer em todo o período de sua atividade profissional. Ora, essa diz o quê? Inovar por inovar. Já cheguei aqui. Inovar não poderia trazer consequências previsíveis. Mas inovar respaldado em ética moral, como foi colocado, inovar respaldado na lei de diretrizes básicas da educação, inovar mostrando que o resultado será muito favorável para os alunos, é uma inovação que merece aplausos de pé. Como se vê, o professor não despreza a pedagogia tradicional. Ele simplesmente aproveita aquilo que ainda pode ser útil com ela e procura atualizar. Entendemos também que os alunos, explorando seus conhecimentos e incluindo na aula a autonomia de cada aluno no processo de aprendizagem, isso não pode ser considerado perda de tempo. Com relação ao domínio do conteúdo, cabe a cada docente. É a sua competência profissional que vai dizer se ele domina o conteúdo ou não. O trabalho, a acusação diz que o professor não consegue passar conteúdos que precisariam ser passados. De que forma? São várias maneiras que se pode e que se deve ser utilizado pelo professor para passar conteúdo. Vale ressaltar que esse conteúdo é imprescindível e pode ser ministrado de várias maneiras. O importante é que, como resultado, tenhamos uma testemunha como a nossa que acabou de sair daqui. Ela foi aluna da professora, ela hoje é professora, ela consegue passar o que aprendeu, a dificuldade que teve com pessoas que desprezam a metodologia legislativa. Diante do exposto,
entendemos que é grande o equívoco do Ministério Público, que se posicionou na dúvida, como os senhores podem ver. O Ministério Público não encontrou força, não encontrou poder para condenar a minha constituinte. A acusação se apoia em posturas equivocadas, que não podem prosperar. Também saliento que no processo que consta, que o professor Inovador realiza, a avaliação processual, né, conduz a aproveitar o aluno em cada posicionamento que tem na sala de aula. A atividade voltada para o desenvolvimento intelectual, afetivo e emocional. A intervenção direta do indivíduo, quando necessário, só faz socializar o conhecimento da turma. E as aulas com metodologia inovadoras promovem a participação do discente de um modo muito à vontade. O professor inventivo, vocês podem ver como consta nos autos, ele é sempre voluntário a participar da reunião dos professores, a participar de eventos que congregam professores para melhorar a pedagogia. Por de tudo que foi exposto, eu peço aos senhores que, por justiça, que absorvam o nosso constituinte. É a minha palavra. Mais uma vez, regresso à fala. Gostaria apenas de esclarecer e adicionar algo. Quando o advogado, um dos advogados de defesa, disse que houve um posicionamento duvidoso por conta do Ministério Público, seria interessante se perceber qual a função do Ministério Público. Não é quem vai acusar ou defender. Ele vai defender os interesses do Estado, só dos demais indivíduos. Primeira fala do promotor é de que este caso não deveria estar em julgamento público. Isso é algo a ser resolvido na instituição. Uma vez que isso não coube nessa esfera, veio para conosco. Então, vale ressaltar também que houve um posicionamento não favorável, mas pelo correto, tá? Em defesa da professora que está sendo acusada e a solicitação junto ao meritíssimo de uma sindicância na instituição, justamente para que se possa verificar o que é trabalhado no momento de planejamento. Se há um projeto pedagógico de curso, como os professores são orientados, não na didática deles, mas ao trabalhar o conteúdo. Vale ressaltar amplamente que o conteúdo tem que ser trabalhado sim. Cada docente vai trabalhar do seu jeito. Mas não é só ter um conteúdo e lançá-lo, porque informação se encontra em todo e qualquer canto. Mas poder processar essa informação, internalizar e transformar em conhecimento, isso sim exige uma mediação. No mais, o Ministério Público finaliza a sua atuação. E eu me sinto. Tem mais alguma? Já passamos alguma testemunha? Eu também gostaria de. A boa acusação. Eu não sou uma testemunha de acusação. Excelência, caros colegas, aí é a senhora Érica, que trabalha na instituição de ensino onde a nossa trabalha. Né? Por gentileza, senhora, pode relatar o que a senhora presenciou, participou
com a nossa docente? Só mais um esclarecimento. Atualmente ela é funcionária, mas ela também já foi aluna da presente. Durante as aulas, algumas aulas, ela falava muito que os assuntos tributários eram chatos, que eram maçantes, que não iria ter uma utilização naquele momento, que só depois, que eles poderiam, porventura, dependendo da área, a qual fosse atuar, poderia fazer uso daquilo. Então, nas aulas que eram para termos esse assunto, sempre era feita alguma outra dinâmica que não envolvia diretamente o assunto que deveria ser abordado. Porque desde a nossa formação a gente pode atuar em várias áreas dentro das ciências contábeis. A gente poderia ou não utilizar aquilo. Então, à medida que tivéssemos a necessidade de fazer aquele uso, poderíamos nos aprofundar ou até mesmo fazer uma especialização na área. Então, sempre que existia algum assunto que era chato para ser dado aula, eram utilizadas dinâmicas para que fosse ocupado o tempo de aula, porque teríamos que ficar na sala de aula ocupando a carga horária e depois, se quiséssemos mais 15 minutos, tínhamos que buscar em livros ou outros profissionais da área ou até mesmo fazer um curso de extensão. Eu gostaria de fazer vários questionamentos à testemunha de acusação. Senhora Érica, a senhora no tempo de formação anteriormente à nossa época, como é o procedimento da escola no seu aprendizado? Já que era medido de 0 a 10 essa avaliação aí. A avaliação, na verdade, de 0 a 10, ela decorria do assunto que havia sido dado em sala de aula. A senhora conseguia tirar 10 nas disciplinas da escola? 10, tirava 9,5, porque o professor passava o assunto e eu ia estudar. Isso é errado. A prefeita está A senhora acha ameaçando. isso? Está ameaçando. Eu gostaria então que a senhora dissesse qual o método pedagógico que era utilizado nesse aprendizado da senhora antes da nossa professora. O professor chegava em sala, apresentava... Método, dona Érica, por favor. Método. Não vai saber. E a forma como era feito o ensinamento. Nosso colega advogado de defesa. Eu já estou preocupado, deve já colocar uma comissão. Tá massa. Método, por favor. Nome de algum pensador que era trazido para a sala de aula e como era desenvolvida essa metodologia. Como o senhor bem deve ter ouvido, eu era aluna na época em que... E a senhora não se lembra nada, dona Érica? Excelência, Seja mais direta, por favor. Eu peço que ela seja mais direta nas respostas. Se o senhor deixar ela responder, ela vai responder. Talvez ela consiga dizer alguma coisa. coisa. Talvez ela consiga dizer alguma coisa. Responda a pergunta, por favor. Na época anterior à professora, os professores chegavam na sala, aplicavam o assunto, passavam o assunto que estava dentro do programa da escola e a partir desses assuntos que eram dados, a gente era avaliado. Porém, se você não tem um assunto dado em sala de aula, você não tem como avaliar. É feita uma avaliação subjetiva de uma forma que é de empatia do professor. E não, quando a gente tinha uma avaliação de 0 a 10, não era uma questão de empatia do professor, era a questão de conhecimento do aluno para o que havia sido aplicado em sala de aula, passado em sala de aula. Logo vemos na fala dela que o ensino era um ensino linear. Não era ensino múltiplo. Já a nossa professora trazia isso para a sala. Agora eu gostaria, como a senhora colocou mesmo, a senhora falou para a gente, para todos, como eram as atividades desenvolvidas pela nossa cliente durante todo o período de ensino com a senhora na sala. Os assuntos chatos eram feitos dinâmicos. Como é que eu aprendi alguma coisa com os assuntos chatos? Eu acho que a senhora tem medo do novo aprendizado. A astrologia não é A defesa não pode induzir nem determinada coagir a testemunha da acusação. Ok, vou passar aqui para o meu colega, que ele também tem perguntas a fazer. Eu tenho uma colocação que revendo o ponto de conhecimento que a senhora que testemunha, procurando informações sobre a vida pregressa, pude verificar, tem até quem já está em delegacia.
momento nenhum se trouxe a ficha. Já teve, ela é escolher, ela não pode ser testemunha, porque a anemia é capital da professora. Já temos sido, inclusive, que a delegacia pode testemunha delas duas, na verdade, atenção. Não procede. Sob juramento e em caso de perjúrio eu posso perder. Então o senhor pode permitir que a minha constituinte... Eu ainda não terminei. Posso continuar? O senhor pode permitir que a minha constituinte se produza uma situação na briga dela, então não pode ser testemunha, porque ela é minha capital de minha constituinte. Protesto. Isso agora não vem ao caso. Não é isso que está em questionamento. Por favor. A testemunha nem pode falar. Eu peço aos nossos colegas que contêm os ânimos. Eu preciso chegar ao final desse processo. Por favor. Deixa ela pelo menos esclarecer o fato, já que... Procede a informação que a senhora tem uma queixa contra a ré. Como eu havia mencionado anteriormente, o sistema que era utilizado pela referida pessoa... Não, eu perguntei à senhora se a senhora tem uma queixatinha contra ela. Você não vai saber. Responda o que eu lhe perguntei. A professora deu nota por empatia em sala de aula e isso foi levado à coordenação da instituição que a professora não estava utilizando o método correto para a avaliação dos seus alunos. Então, se é isso que o advogado está se referindo, foi feita a abertura de um processo junto à instituição porque as notas eram por empatia e não por capacidade. Como é que a senhora pode provar isso? A partir do momento que a ré aplica uma metodologia ativa. Como é que ela pode Como é provar que o contrário? a senhora pode provar que ela agiu por empatia? Porque todas as notas que ela me deu foi abaixo da média, no entanto, eu sempre fui uma excelente aluna em todas as outras disciplinas. Nunca tirei nota menor do que 9. Se acusou. Excelência, por gentileza. Excelência. O colega apresentou uma ocorrência registrada em delegacia. O fato ocorreu institucionalmente, administrativo. Cadê alguém botando uma verdade aqui? Que preste atenção no que a sua testemunha falou, que ela fez uma ocorrência dentro da organização institucional e que manifestou também uma queixa-crime. Assim como eu fiz. Ela não falou isso. Excelência. Assim como eu desqualifiquei a testemunha de defesa, assim eu faço com a testemunha de acusação, tendo em vista que aqui presente eu vou pedir aos policiais que prendam essa pode levar. Isso é racismo! Acabando a bateria. Já deu sinal aí. Totalmente disposto, eu peço que vocês sejam sucintos e apresentem as considerações finais para que cheguemos ao veredito. Por favor. Eu sugiro que seja o primeiro. Precisa cumprir a ordem do juiz se você começa. Com seus histórias. Quem menos falar. Todo mundo tem embora, né? Senhores, diante do exposto, achamos que com as falas das testemunhas de acusação e de defesa, dá para vocês retirarem a opinião e a definição desse conflito que é rico, que está sendo bastante rico para a nossa educação. Primeiro, porque trouxemos para vocês, que é um grande legado da história, que é o nosso Edgar Morin. Edgar morrendo? E os senhores precisam se aprofundar mais no conhecimento, como também
o estabelecimento de ensino a qual minha cliente está e deve continuar, porque esses conflitos devem existir para que haja uma complexidade no espaço e que haja uma futura definição de uma forma mais contínua. E diante das testemunhas, como foram colocadas pela professora, formada por nossa regra, em que comprova a forma de ensino e a positividade hoje de uma grande cidadã e que exerce de uma forma correta, ética, como foi ensinado, e que hoje, no nosso país, precisamos que a nossa educação seja realmente interdisciplinar, seja multicultural, e que não discrimine por gênero nem raça, como foi colocada pela testemunha de acusação. Aqui nós não temos isso. E nossa cliente com certeza não faz isso na sala. Então, eu passo um pouco agora a palavra ao meu colega, que vai complementar minha fala. Mas peço que vocês reflitam essas palavras e todo esse evento que nós tivemos aqui. Aí eu estou me acusando de falador. Por favor. Temos pouco a falar, apenas a pedir que verifique que nós não podemos assassinar a metodologia ativa que tanto vem enaltecendo, vem fazendo florescer a nossa educação. Pedimos apenas uma coisa para a nossa constituição: justiça. Obrigado. Bem, podemos perceber aqui, diante do discurso do nosso caro colega Silvio, que Edgar Morin deve ser o seu autor de cabeceira, correto? Seria Edgar Morin o Papa da Educação? Bom, nós estamos em um julgamento em que o que deve ser usado para parâmetro tanto de acusação como defesa é a lei. E a lei que nós estamos trabalhando aqui é a lei LBD, Lei Brasileira de Diretrizes e Bases Educacionais. Se vamos falar de Edgar Morin aqui, pelo lado sentimental da educação, vamos falar também de Nelson Mandela, fazer um minuto de silêncio em consideração a ele. Vamos falar dos Beatles, que trouxeram tantas poesias, tantas palavras poéticas que também podem ser utilizadas para a educação. Bom, como está previsto na LBD, nós concordamos sim com a transdisciplinaridade, com a multidisciplinaridade. O que está em questionamento aqui é a forma como tem sido utilizado. Já que se deve haver inovações da instituição, que isso seja feito no momento do planejamento pedagógico, porque é complicado você ter um planejamento pedagógico e querer mudar depois que o jogo começou. Se da maneira que está não está coerente, que seja modificado no planejamento pedagógico. Seria nesse momento que a RE deveria se manifestar perante a instituição e solicitar a modificação de como tem sido trabalhado os conteúdos. Então, o que nós pedimos aqui é que seja revisto a maneira como esse planejamento pedagógico tem sido feito nessa instituição, para que a metodologia da REC presente se adeque e não comprometa os conteúdos, como nós afirmamos que vem sendo comprometido e tem também afetado a formação profissional dos alunos, os quais ela leciona. Uma réplica. As considerações finais são réplica. Lembrar que o professor não pode falar necessário. O próprio dever não prevê isso. Tribunal. Eu preciso encerrar, o advogado seja sucinto. Sim, senhor. Senhores jurados, o que nós temos para que fique claro, em momento nenhum se discutiu aqui filósofo, se discutiu metodologia e a defesa o tempo todo foi o argumento que teve para utilizar. O momento não foi esse. O Ministério Público, que eu pensei que poderia me ajudar.
Um órgão de classe muito importante na nossa sociedade. Protesto de total independência. Vamos lá. Retiro do Então, como estava dizendo, a defesa se utilizou o tempo todo da metodologia que foi utilizada pela docente. Em momento algum foi questionado isso. O que foi questionado aqui foi a forma a qual ela procedeu em sala de aula, certo? Ela participou do planejamento pedagógico, ela sabia qual era a meta da Então, o que eu peço desse júri, okay? E não discutir metodologia, que não foi esse o propósito. Muito obrigado pela atenção. O tribunal entrará em recesso. O tribunal entrará em recesso e, assim que voltarmos, teremos o veredito final. Vamos de pé para o juiz retirar o tribunal. Então, pegar lá fora. Vai,